Durante o segundo semestre de 2017, a URGS está promovendo um ciclo de conferências para debater o ensino superior na América Latina e no Caribe. A proposta das conferências URGS deste ano é refletir sobre os 7 eixos temáticos definidos pela CRES, Conferência Regional de Ensino Superior na América Latina e no Caribe, que acontece no ano que vem, na Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina, que foi berço da reforma universitária de 1918. Hoje exibiremos a palestra com o professor José Vicente Tavares dos Santos, diretor do Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados da URGS, que falou sobre as mudanças na sociedade e os desafios enfrentados pela educação superior na América Latina e no Caribe. O tema dessa conferência é a educação superior face aos desafios sociais na América Latina e no Caribe. Eu vou trabalhar isso em 4 momentos. No primeiro momento, nós vamos discutir as novas questões sociais mundiais, principalmente nesse último período que nós chamamos de século XXI. No segundo momento, eu vou discutir a sociedade e as metamorfoses do espaço e das figuras sociais. No terceiro momento, eu vou discutir a mudança de tipo de saber científico e de senso comum. E, finalmente, eu vou enfocar o tema da universidade e a sua relação na construção da cidadania e nos vislumbrar de utopias, né? Então, começando por esse primeiro momento, nós trabalhamos com os conceitos do grande historiador Hobsbawm, dizendo que ele dizia, então, que o século XX teria terminado em 1991, o que ele chamou a Era dos Extremos, e desde então, vários nomes têm sido dados a esse período, de 91 para cá, pós-modernidade, modernidade tardia, eu chamo de era de mundialização das conflitualidades. Por que mundialização? Porque é o momento em que nós vemos realmente a 6ª etapa da globalização no mundo, não apenas mais econômica, como muitas vezes foi no passado, mas também com uma globalização da informação e, portanto, do conhecimento. Isso é muito interessante porque houve realmente uma grande mudança. Por isso que a palavra metamorfose tem aparecido em vários autores. Já Karl Marx, do século XIX, dizia que, num dado momento, que com a sociedade da sua época, do capitalismo, do império capitalista, tudo que é sólido se desmancharia no ar. Isso foi retomado nessa universidade por Marshall Berman, em 1982, quando ele apresentava o seu livro sobre exatamente as experiências da modernidade. Ele dizia que, novamente, tudo que é sólido se desmancha no ar. E aí, novamente, nessa universidade, veio Roberto Castells, no FCH, em 1990, trazendo o seu livro A Metamorfose da Questão Social. Sabemos que a metamorfose vem da grande obra de Franz Kafka, que, de algum modo, preparou a ideia da injustiça, a ideia da grande burocratização moderna, da submissão do homem, né, a isto. Mas, de alguma maneira, nesse período, vários autores concordam que houve uma dissolução de estruturas mais sólidas, né? Os padrões sociais se liquidificaram, houve reflexos na vida cotidiana individual, e o próprio Roberto Castells nos mostrava que, no momento em que o assalariamento entrou em crise, foi a grande questão social do século XX, foi a relação capital-trabalho, os conflitos capital-trabalho, com tudo que implicava em termos de vida social, dos sindicatos, associações de empresários, conflitos, greves e também conquistas de direitos sociais. Mas ainda era uma dúvida interessante no grande Edgar Morin, que ele vai dizer: ainda não podemos conceber a face de uma sociedade mundo que resultasse da metamorfose. O interessante, se nós formos aos dicionários, é que metamorfose é a mudança completa de forma, natureza ou de estrutura. É isso que nós estamos vivenciando, né? Se nós não nos atualizarmos, né, professores, estudantes, as pessoas, cidadãos e cidadãs, nós seremos incapazes de compreender este mundo, que é um mundo transfigurado, é um mundo de outra estrutura e de outra natureza. E é curioso que, se em 1990 aparecia a palavra no livro de Roberto Castells, um livro recente, póstumo, de Ulrich Beck, um grande sociólogo alemão, a metamorfose
passa a ser uma categoria institucional, categoria política e categoria do imaginário. Ele vai dizer o que era impossível ontem, tantas coisas eram impossíveis ontem, pode ser real e possível hoje. E aí está toda a riqueza da transformação. Porém, para assumirmos esse trânsito do impossível ao possível, é preciso audácia intelectual e audácia existencial, né? Por exemplo, é preciso passar pelas várias transformações. Se nós olharmos esse assombro, né, dos aviões, das viagens aéreas, das milhões de pessoas que neste momento estão no ar em algum momento, nós vemos que o quanto isso mudou. Por um lado, essa possibilidade da mudança, da migração, do movimento. Por outro lado, a impossibilidade. Um jornal importante brasileiro tem uma série chamada Os Muros do Planeta. Eles chegaram a mais de 60 muros que dividiam sociedade. Mas, por outro lado, essa ideia da viagem, que é uma ideia muito interessante, que um pouco marca toda a modernidade, desde o Renascimento. Nós olharmos os grandes pintores renascentistas, eles estão apostando na mudança e na transformação e na viagem. Todos nós lembramos e lemos Júlio Verne, né? Ele escrevia no século XIX sobre a volta ao mundo em 80 dias. Mais recentemente, Cortázar, o grande escritor argentino, escrevia sobre a volta ao dia em 80 mundos. Talvez atualmente a gente possa dizer que vivemos a viagem aos mundos em 80 segundos. Essa enorme sociedade da informação, onde cada vez mais sistemas de informação são sofisticados, onde se exige profissionais extremamente qualificados e inteligentes para poder acessar e decodificar esse sistema de informação, para que exatamente nós possamos fazer a passagem da sociedade da informação e da sociedade da informação ao conhecimento, à sociedade do conhecimento. Essa é a grande dificuldade da universidade hoje. Ela tem que saber enfrentar essa questão. Ora, nesse quadro de sociedade do conhecimento, de metamorfose, várias são as novas questões sociais mundiais que nós temos que entender para poder, mais tarde, focalizar o papel da universidade nisso. São várias. Por que novas questões sociais mundiais? Porque não é apenas mais a relação e o contraste capital-trabalho que define a conflitualidade social. Hoje nós temos muitas conflitualidades. Vamos tentar aqui passar por algumas delas. A primeira, a questão das cidades. Alguns autores vão dizer que vivemos cidades globais, como Londres, Xangai, São Paulo, Nova York, muito marcadas pelo predomínio dos grandes centros do capitalismo financeiro internacional e por toda uma estrutura urbana, aqueles grandes edifícios, né, tudo baseado no vidro, no cristal. Mas, por outro lado, essas grandes cidades globais, elas são também cidades muitas vezes partidas, tais como Rio de Janeiro, tais como Paris, de algum modo, está ficando assim, tal como Londres ou mesmo Nova York, né? Então, elas são cidades heterogêneas também. E, recentemente, em vários países, de Beijing a Londres, ao Rio de Janeiro, e mais logo em seguida a Moscou, nós teremos mega-eventos. Então, os mega-eventos, mais ou menos, cristalizam todas essas conflitualidades, porque você tem muita gente chegando, você tem muita massa de dinheiro envolvida, você tem um aspecto lúdico, evidentemente, mas isso tem efeitos urbanos, seja na mobilidade urbana, para o bem ou para o mal, né? Seja na própria renovação de alguns setores da cidade. É claro que talvez um dos grandes efeitos dos mega-eventos, no Brasil e em vários outros lugares, tenha sido o melhorar os transportes coletivos, no momento em que também se questiona o automóvel individual. Por outro lado, essas cidades globais não escondem as suas periferias vulneráveis. O melhor exemplo é Paris, né? As grandes cidades das periferias de Paris, que são prédios, né? Mas que pouco a pouco foram sendo degradados e aí com todo um déficit de serviços sociais, aquilo que, por exemplo, há uma grande diferença entre uma escola pública do centro de Paris e uma de um bairro da periferia de Paris. Por outro lado, o processo que os sociólogos têm chamado de gentrification, né? Que alguns bairros são renovados e, portanto, aquela população que lá morava vai sendo aos poucos deslocada para outros lugares. E aí, cidades muradas, gated cities, né, que falam os ingleses. Vários desses países, hoje você tem praticamente cidades privadas, muradas, até com serviços de vigilância próprios,
de modo que há um controle da entrada. Não são mais cidadãos, são consumidores de um espaço urbano comercializado. Mas é interessante que, ao mesmo tempo, e aí voltando ao livro do Beck, ele fala no movimento das cidades unidas. Mesmo Porto Alegre participa de uma rede mundial de cidades, onde houve outras possibilidades. Eu acho que Porto Alegre ficou famosa no mundo, claramente, além do samba dos anos 50, Lupicínio e outros, alguns mais recentes, mas também pelo orçamento participativo e pelo Fórum Social Mundial. Então, essa cidade, e essa universidade, por exemplo, ainda nos anos 70, abrigou a Universidade, os Jogos Universitários Mundiais. E, mais recentemente, então, o Fórum Social Mundial, que trouxe mais de 130 países representados aqui, com várias experiências, aquilo que o nosso doutor honoris causa, Boaventura de Souza Santos, vai chamar de pistas das utopias. Experiências localizadas, interessantes, e que em Porto Alegre encontraram um espaço de encontro, de diálogo, com todas as dificuldades da diversidade linguística. Então, eu preferia chamar esse fenômeno das cidades contemporâneas, não apenas de cidades globais, elas o são, sem dúvida, mas de cidades mundiais, porque demonstra mais essa heterogeneidade, essa fragmentação, mas essas possibilidades da sociedade civil organizada de interferir nos destinos da cidade. Uma das grandes fenômenos sociais mundiais hoje são as cidades. E aí isso vai ter uma implicação muito grande, por exemplo, nos casos das universidades, que o saber sobre a cidade e sobre vários outros temas que eu vou abordar está fragmentado, está em 10, 15 departamentos. Você discute eletricidade de um lado, a água no outro, o sistema de bibliotecas acolá, questões urbanas em outro lugar, o planejamento urbano no outro. Muitas vezes esses pesquisadores são extremamente interessantes, eles não se comunicam. Por exemplo, um dos grandes movimentos das cidades mundiais, que é Bogotá, está superando todo um período de guerra civil, é central na possibilidade de você gerar um cotidiano seguro, é um sistema de bibliotecas pelos bairros, que as pessoas vão lá, pegam os seus livros, consultam, é um sistema de atendimento a usuários, interessante, tal como existe na URGS, evidentemente, e onde então as pessoas podem, de algum modo, pela cultura, vir a ser cidadãos. Então, cidades mundiais seria a nossa primeira das novas questões sociais mundiais. Uma segunda é exatamente o espaço social. Até talvez os anos 70, na sociologia nós estudamos o espaço social como um espaço piramidal. Classes altas, classes médias, classes trabalhadoras, classes populares. Com novos autores, nós começamos a perceber um espaço quadridimensional, onde outras morfologias, outras exposições e outras trajetórias articulavam e articulam essa divisão da sociedade. E aí, por exemplo, as questões de gênero são fundamentais. Nós lembramos que nos anos 90, exatamente no início desse processo de mundialização das conflitualidades, a ONU definiu como objeto uma série de questões e, para tanto, realizou reuniões mundiais. A primeira foi em 92, no Rio de Janeiro, a ECO 92, onde a questão ecológica veio à tona. A segunda foi em Viena, em 93, onde vieram os direitos humanos. A outra foi em Beijing, em 1995, sobre os direitos da mulher, no momento ainda de início de transição da sociedade chinesa. Em Istambul, sobre a questão urbana, o habitat, a definição do direito à moradia como um dos direitos fundamentais da cidadania. E depois, em Copenhague, sobre o desenvolvimento social de modo amplo. Isso permitiu, por exemplo, que a ONU entrasse na tentativa de fazer uma nova agenda para o século XXI. No caso do modo de segurança, a partir do ano 2000, a ONU começa a propor o conceito de segurança humana, que é uma superação daquele arcaico conceito de segurança pública, que ainda tem vigência na América Latina, no Brasil, e que já mostra que essa questão da segurança tem que estar relacionada a todos os fatores outros da vida, ao direito à habitação, ao direito de igualdade de gênero, ao direito à escola e assim por diante. Por outro lado, toda a questão do racismo, da discriminação, que países como o Brasil, que temos um passado escravista que ainda molda a nossa sociedade, passam a ter um novo reconhecimento da sua dignidade, onde não é a diferença de cor da pele que vai prejudicar as pessoas, que é um processo fundamental
porém cada vez mais difícil no mundo contemporâneo. Nós vimos aquelas grandes migrações que aconteceram na Europa, uns 2 ou 3 anos, como as pessoas vindo da África do Norte, as pessoas vindo do Médio Oriente, passaram a sofrer discriminações, racismo em vários países europeus. E ainda é um grande problema. Alguns países têm mais facilidade de reconhecer isso, como Itália, Grécia, França e Alemanha, Holanda, e outros, principalmente no leste da Europa, têm maior dificuldade. Então, o que nos marca essa nova morfologia do social é muito as várias desigualdades, não apenas mais a econômica, mas também as de gênero, as de etnia. E é muito interessante que, por exemplo, o Relatório Mundial das Ciências Sociais, né, feito pela Unesco, publicado esse ano, no final do ano passado, esse ano divulgado no Brasil, todo ele sobre desigualdade, nos vários países, nos vários lugares do mundo, né, todo ele sobre desigualdade, mostrando como a desigualdade prejudica a própria possibilidade da democracia. Mas essas novas questões sociais mundiais, elas aparecem em vários setores do mundo da natureza e do mundo social. Então, por exemplo, também cada vez mais se discute a questão das fontes energéticas e como é necessário sair de um predomínio, no caso da maioria dos países, das fontes fósseis, de petróleo e gás, até porque elas a médio e largo prazo elas são limitadas, né? Ou no caso do Brasil e alguns outros países, da submissão à energia hidráulica. Então o que se discute é como você diversificar essa matriz energética exatamente para mitigar os efeitos nocivos que muitas vezes uma monodependência pode fazer. Há uma discussão, obviamente desde os anos 50, sobre o uso da energia nuclear. Países como a França chegaram a 70% da sua matriz, outros como a Alemanha cessaram de usar a energia nuclear e outros recentemente, devido ao acidente nuclear no Japão, também houve uma enorme dúvida sobre a continuidade da energia nuclear. No Brasil ainda estamos muito no início disso, você tem agora que Angra 3 vai entrar em funcionamento. Mas o que é interessante é que há um crescente uso de fontes alternativas de energia, que inclusive são estudadas nessa universidade, a energia solar, o pessoal da engenharia, a energia eólica, a biomassa ou o hidrogênio, como pessoas na química o estudam. Quer dizer, cada vez mais a ideia é de que é preciso haver uma multivariabilidade nas fontes de energia, exatamente para poder minorar e mitigar os efeitos nocivos do uso de algumas delas. Uma outra questão muito presente é a questão da sustentabilidade, dos efeitos das mudanças climáticas. Aquilo que parecia algo tão inefável, né? Mas lá a questão do buraco de ozônio, que de repente começa a mesmo do Brasil, alguns setores começam a atingir mais. E houve recentemente, em 2015, um acordo de Paris sobre as mudanças climáticas, de modo a desenvolver todo um esforço mundial para conter o aquecimento global e estabelecer limites, até mesmo limites aos níveis pré-industriais. O que certamente é uma questão complicada, uma questão complexa, mas cada vez mais a noção de risco global, assim como de desastres ou de riscos fabricados, aparece. Mas seja os fenômenos de poluição de rios, lagos, está aí o Guaíba a mostrá-lo, está aí o Arroio Dilúvio a mostrá-lo, ou mesmo de oceanos, seja a questão do acoplamento da água com políticas não liberais, que criou a chamada Guerra das Águas. Houve grandes revoltas na Bolívia sobre isso. Há toda uma discussão sobre em que medida a água passa a ser uma mercadoria, ou passa cada vez mais a sê-lo. No Brasil, nós somos campeões no desmatamento da floresta amazônica, que nós vivemos os últimos pedaços da Mata Atlântica. Então, há toda uma desordem no meio ambiente. Quer dizer, essas palavras que pareciam tão longínquas no pensamento clássico, né? Muito pautado pela ideia de ordem, de progresso, né? Nossos ideais positivistas, passam a ter que incorporar as noções da desordem, até mesmo do desastre ou do caos. Então nós vemos aí uma série de, muitas vezes ainda a imprensa chama de desastre natural. Não, caiu lá um bairro, choveu muito, houve
deslizamento, uma série de pessoas até morreram, perderam suas casas. Mas se você olhar bem, né, e Porto Alegre tem uma experiência nisso, de gestão de riscos, né, você vai ver que, na realidade, aqueles lugares já eram conhecidos como sendo lugares potencialmente de risco. Aconteceu uma grande tragédia em Minas Gerais, no ano passado, aconteceu uma grande tragédia em Teresópolis, no Rio de Janeiro, e essas tragédias entre parentes naturais, na realidade, são socialmente fabricadas e poderiam ser socialmente evitadas. Temos o caso do tsunami, né, na Indonésia, os efeitos do furacão Katrina nos Estados Unidos, onde exatamente aquele furacão em New Orleans vai ter um efeito social sobre populações vulneráveis, que traz muito essa ideia do risco socialmente fabricado. E o que talvez seja mais dramático sejam esses acidentes nucleares ou radioativos, né? A literatura identifica 11 desde 1957 na França. No Brasil nós tivemos o acidente do Césio-137 em Goiânia, que é uma mistura de uma incúria de alguém, né, de profissionais que deixaram lá um equipamento com material radioativo e com, infelizmente, a ignorância de algumas pessoas que, querendo melhorar a sua renda, vão lá, são afetadas e largamente afetadas pelo material radioativo. Até o último, no Japão, onde exatamente, novamente, trouxe o debate sobre a questão do uso da energia nuclear. Mas temos agora outras questões mais sociais, propriamente. No caso, por exemplo, da violência e da violência urbana, né? Na URGS, né, temos um grupo desde 92, 95 sobre esse tema. No Brasil são mais de 150 grupos de pesquisa, talvez mais de 2.000 pesquisadores. E, infelizmente, é uma questão central hoje na sociedade brasileira. Como enfrentar desde as causas sociais, as causas culturais, os modelos de conduta, até as questões propriamente de políticas públicas, de gestão pública, né? Que aparece muitas vezes como uma incapacidade de analisar dados, analisar dados diferenciados e não perceber diversas faces da violência. Muitas delas são culturais. Eu acho que a violência de gênero é um bom exemplo, a violência racista é outro exemplo, a violência simbólica que entra nas nossas casas, até pela televisão, né? Talvez essa conferência tenha que ser um pouco abreviada, porque vai começar a novela das 8, que toca exatamente sobre este tema, né? Ou mesmo na literatura, os chamados romances da violência, que hoje existem em vários países do mundo. Isso leva a uma outra questão social, que é como a sociedade regula o seu controle social e regula o seu comportamento desviante e como ele regula as diversidades de comportamentos sociais, legais e ilegais em uma determinada sociedade, né? Isso mostra, como eu falava antes, citando a ONU, a necessidade de nós pensarmos, para além do senso comum, outros modos de segurança que possam atender melhor aos ideais de um processo civilizatório que cada vez parece mais longe no caso da América Latina. Há experiências interessantes no Brasil, na Colômbia, no México, na Argentina e no Chile, do que alguns temos chamado de segurança cidadã, que exatamente coloca a ênfase na prevenção, de forma a desarticular os processos sociais que podem vir a provocar violências de diferentes tipos e que põe ênfase num cuidado qualificado, tecnicamente, cientificamente orientado, sobre as questões do controle social. Isso nos leva a uma outra questão social, que é extremamente importante, que é como se comportaram as diferentes políticas públicas nesses últimos 30 anos. Por um lado, em termos de política internacional, eu acho que nós vivemos um mundo fascinante da multipolaridade, do multilateralismo. Quer dizer, encontra aquela ideia de que os poderes do mundo, que acontece ainda muito, por exemplo, na área da produção científica, são galvanizados pelos países do norte, né? A ideia de que é possível pensar em blocos regionais e que esses blocos regionais podem oferecer distintas configurações de arranjos entre os diferentes países. A experiência da Comunidade Europeia, acho que é o melhor exemplo, desde os anos 50, mais tarde, desde os anos 60, a experiência do Mercosul, mais recentemente o CELAC,
e os BRICS. Os BRICS, inclusive, que vários grupos de pesquisa da nossa universidade têm trabalhado, que mostram que é possível você configurar uma outra alternativa, até mesmo em termos de desenvolvimento, porque foi fundado com os 5 países, um aporte dos 5 países, compõem os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, um banco de desenvolvimento que já está começando a ter seu trabalho bastante reconhecido. Do ponto de vista interno, certamente houve nos últimos, somente a partir dos anos 2000, uma enorme expansão das políticas sociais, das políticas de inclusão social. Nós vimos no Brasil Bolsa Família, isso houve no México também, isso houve recentemente na Argentina, toda uma ideia de que era possível fazer políticas de redistribuição de renda para tentar corrigir exatamente aquela enorme desigualdade, reconhecendo-se que o papel do Estado é central. Não há como você fazer um desenvolvimento social inclusive sem um Estado forte e atuante, que é um pouco também a grande experiência dos BRICS. No caso das universidades, como vai ser muito melhor explicado pelos professores que vão me suceder nesse ciclo de conferências, há toda uma ideia de afirmação de uma universidade pública, gratuita, de qualidade, com pertinência social, visando a equidade, como foi definido desde os anos 90 na Conferência Mundial de Universidades em Paris. Estamos vivendo agora, esse é o espaço dessas conferências, a comemoração dos 100 anos da Universidade de Córdoba. Então, o que se percebe aí é que houve uma série de ações no sentido de aumentar a eficiência da universidade. Países como o Brasil, estamos formando graduados, mestres e doutores em escalas quase mundiais. As políticas de ações afirmativas têm sido extremamente interessantes no Brasil, que hoje são uma lei, essa universidade há 10 anos já as pratica, né? Assim como as políticas de habitação popular, onde há um déficit enorme na habitação no Brasil, e políticas massivas de habitação popular estão chegando a 7, 8 milhões de novas vivendas, né? E, finalmente, a política de reforma agrária, onde se percebe em todos esses países, principalmente os países BRICS, mas também na América Central, mas também em outros países africanos, que a questão da redistribuição da propriedade da terra é fundamental para que nós possamos exatamente ter um desenvolvimento inclusivo, com incentivo à produção familiar, à produção cooperativa e até mesmo à agricultura orgânica, que é uma importante experiência que tem acontecido a partir dessa valorização da agricultura familiar do Brasil. Bom, então nós vimos algumas, não seria impossível aqui esgotá-las, mas algumas das grandes questões sociais mundiais novas e que nos remetem a 3 pontos com os quais eu gostaria de terminar a discussão. A primeira diz respeito a todas essas questões, elas vêm a produzir novas lutas sociais, enfocando os vários temas. E essas lutas são fundamentais porque um dos efeitos dessa sociedade da modernidade tardia é a produção de uma fragmentação do tecido social, uma produção de uma cultura individualista onde só vale os vencedores, onde os perdedores nós jogamos na lata de lixo da história. Então, contra esses integrismos ou contra esses modos fragmentários e que nós temos uma série de movimentos sociais que vão lutar pelo reconhecimento da dignidade humana, reconhecimento dos direitos sociais, reconhecimento da diversidade e que são extremamente importantes porque eles mostram que mesmo com todas as dificuldades que temos, a sociedade está em movimento, né? Mesmo que nós estejamos a viver uma indignação e muitas vezes uma frustração e muitas vezes um isolamento, nós, por outro lado, vemos que essas lutas sociais reafirmam a política, no sentido grego do termo, a preocupação com a polis, a preocupação com os negócios da cidade, como algo fundamental. E isso tem efeitos nas ciências. Eu acho que é muito interessante que as novas ciências, como vai dizer um grande autor mexicano, Pablo González Casanova, eles aparecem como meios de liberdade. E, reciprocamente, aquelas lutas sociais novas somente podem fazê-lo, ou sê-lo, ou vir a existir, se incorporarem as novas ciências. Estamos falando aqui da ciência da computação, da informática, das ciências cognitivas, da ciência das redes complexas,
da nanoeletrônica, da microfísica, da biologia molecular, da nanotecnologia, da biodiversidade, da ciência dos fractais. Todas essas ciências vieram a configurar uma revolução científica no século XXI. Todos já passamos por isso, seja percebendo o novo espírito científico, como foi proposto por Bachelard, interpretando o progresso da ciência exatamente a partir da física einsteiniana, da física quântica, no sentido de um novo espírito científico que é orientado pelo problema, pela produção de noções e conceitos, pelo procedimento de aproximação contínua e da verdade, e até mesmo pela ideia de que o erro é fundamental para que o conhecimento científico se produza. Outro passo dessa discussão foi exatamente dado pelo conceito de revolução científica de Thomas Kuhn, onde ele mostrava que, muitas vezes, o conhecimento científico progride por um conhecimento não cumulativo, no qual é necessário se realizar a ruptura, é necessário se dizer não aos paradigmas normais, o que implica exatamente uma certa audácia dos pesquisadores, mas que é fundamental para que a ciência não fique na reprodução do mesmo. E, finalmente, eu acho que o conceito de complexidade, sintetizado tantas vezes na Universidade por Edgar Morin, que dá conta dessa nova etapa e da ciência e da complexidade dos fenômenos naturais e sociais, apostando numa construção do conhecimento através de uma postura relacional, relativa e múltipla. E, neste passo, é necessário avançarmos para aquilo que eu chamaria um paradigma da metamorfose complexa, onde nós apostaríamos exatamente, assumindo a incerteza, assumindo o indeterminismo, assumindo a heterogeneidade, nós poderíamos, através de uma postura interdisciplinar, apostar na possibilidade de que a ciência seja um modo de transformação, de metamorfose do mundo, no sentido de uma sociedade melhor, de uma sociedade na qual a criatividade, e nas ciências, nas artes, em todas as áreas do conhecimento, seja fundamental, para que nós possamos, então, essas novas questões sociais mundiais, que são complexas, que são difíceis, que são multidimensionais, nós possamos dar uma resposta crítica e criativa. E isso tem uma importância fundamental para a universidade, porque se a universidade quiser acompanhar essa metamorfose do mundo, ela também tem que se metamorfosear. Ela também tem que assumir o risco da incerteza, ela tem que assumir a audácia com toda a erudição que é fundamental pela própria essência da universidade. É preciso, então, apostar que, para resolver essas novas questões sociais mundiais, nós precisamos ter a criatividade e a originalidade para formular novas respostas. E muitas vezes isso é desconfortável. Muitas vezes os professores estão muito mais acostumados a ter suas respostas prontas do que a formular perguntas. Só que a sala de aula do futuro, como vários professores da universidade o dizem, será uma relação certamente cognitiva e afetiva entre um professor e um aluno, real ou virtuais, com um sistema de informações. Então, se nós conseguirmos trabalhar nessa tríade, o que exige, evidentemente, uma competência de docentes e de bibliotecários, de técnicos da universidade, nós poderemos produzir aquilo que físicos e sociólogos têm falado, uma imaginação científica. E essa imaginação científica, ela pode nos orientar a uma transformação da universidade. E essa é a tarefa que a todos se nos exige, se nós quisermos realmente passar a um novo momento da civilização.